Pergunta, ok, geração é o nível do vampiro em termos de regra, mas em roleplay, o que identifica a geração? Vamos por partes. Geração não chega a ser exatamente um nível para o vampiro, tipo como se fosse Dungeons & Dragons, um vampiro à máscara. Vamos tentar destrinchar a coisa toda aqui. A gente já entendeu que geração é o número de passos que um vampiro está de Caim, o primeiro vampiro. Todo cainita, um vampiro, traça a sua ancestralidade até Caim. Na mecânica do jogo, geração é a medida mais crua para a gente poder entender o poder de um vampiro. Porque geração está mais para a gente poder entender qual é o potencial de poder que aquele vampiro pode ter, e não exatamente o poder que ele tem por ser daquela geração. Na ficha de jogador, nós temos um antecedente chamado geração, que vai variar de 1 a 5. E na terceira edição, na comemorativa de 20 anos, na segunda edição, na primeira edição, nós temos 5 pontos para distribuir em antecedentes, podendo então comprar geração e gastar esses 5 pontos todos em geração, ou utilizar os pontos de bônus que a ficha dá para poder gastar em geração e comprar outros antecedentes diferentes. Quando jogamos então Vampiro à Máscara, comumente nosso personagem vai iniciar na 13ª geração, e aí comprando 5 pontos de geração nós podemos chegar à 8ª. Se estivermos jogando Vampiro Idade das Trevas, nós iniciamos na 12ª geração, e comprando 5 pontos de geração nós vamos até a 7ª. Então, até então, 13ª geração era a geração mais alta nos tempos modernos, e lá na Idade das Trevas a 12ª geração era a geração mais alta que nós tínhamos ali como padrão inicial para a gente começar a nossa jogatina. Membros de 14ª e 15ª geração vão surgir no suplemento Tempo de Sangue Fraco, que ainda é mais moderno, contando as noites finais. A maldição do Caim está se esvaindo nas gerações mais recentes. E, logicamente, ter uma geração mais baixa te dá vários benefícios. A disciplina Dominação, por exemplo. Um vampiro de geração mais alta não consegue aplicar dominação em um vampiro de geração mais baixa, só em igual ou mais alta. O número de pontos de sangue que um vampiro pode gastar por turno para aumentar sua força, vigor ou destreza, ou utilizar disciplinas ou curar ferimentos, ela vai variar de acordo com a sua geração. Quanto mais baixo for a sua geração, mais pontos de sangue eu posso gastar por turno. E vampiros que estejam abaixo da 8ª geração, eles podem ter características sobre-humanas, características físicas, sociais ou mentais acima do limite humano. Então, em termos de jogo, o máximo que um humano pode chegar, por exemplo, em força, é 5, em destreza é 5, mas se um vampiro for de 7ª geração, ele pode chegar a 6 de força, 6 de inteligência. Se ele for de 6ª geração, ele já chega a 8. Porém, quando o jogo começou, no jogo, dentro do jogo, você só pode baixar geração via Diablerie. Pegar um vampiro de geração menor do que a sua, sugar o sangue dele até a última gota e depois sugar a alma deste vampiro, ou seja, cometer um ato de canibalismo, que dentro da Camarilla, que é a maior seita de vampiros, é um crime. Então, como é que o personagem progride dentro de Vampiro à Máscara? Através dos pontos de experiência. A cada fim de sessão de jogo, você ganha uma quantidade de pontos de experiência dadas pelo narrador. Você acumula esses pontos de experiência e depois gasta nas características da sua ficha, aumentando sua força, aumentando habilidades, aumentando, logicamente, não menos importante, os poderes de vampiro que você possui. Você então pode melhorar ou passar a conhecer uma habilidade nova, uma perícia nova, ou comprar um outro poder de vampiro que você não possua, uma nova disciplina. Lógico que dentro do jogo, só se você aprendeu essa disciplina dentro do jogo. E aí você pode comprar uma disciplina nova. Ou você pode usar seus pontos de experiência para aumentar as disciplinas que você já possua. Se você, dentro da terceira edição e na V20, na segunda e na primeira edição, você só vai até 5 em disciplinas. Então você tem dominação, você pode ir dominação até dominação 5, a não ser que você esteja jogando a Idade das Trevas, que aí você pode ir até a 7ª geração logo no começo da sua ficha e levar uma disciplina até o nível 6.
E se por acaso, no meio do jogo, você cometeu diablerie e chegou à 6ª geração, aí você pode ter disciplina de nível 7. Cometeu diablerie de novo, foi para a 5ª geração, você pode ter disciplina de nível 8, dentro da 3ª edição e do V20, tá? Mas acompanha aqui comigo. Apesar da geração te dar todos esses tipos de benefício conforme mais baixa ela for, não necessariamente isso vai fazer com que o vampiro seja mais poderoso. O poder para um vampiro se dá com a sua idade. É claro, com uma geração mais baixa, seu potencial para adquirir poder é maior. Mas a ideia é, quanto mais velho o vampiro for, mais aprendizado ele possui, mais pontos de experiência ele acumulou e distribuiu na sua ficha ao longo dos anos, melhorando a si mesmo, habilidades, perícias ou características físicas, mentais, sociais e até mesmo poderes vampíricos. Então, um vampiro de 9ª geração, por exemplo, que tenha 300 anos de idade, ele é muito mais poderoso que um vampiro de 6ª geração que foi abraçado há 1, 2 anos. Em lore, dentro do roleplay, a geração depende do vampiro que te abraçou. Se o cara que te abraçou era de 5ª geração, então você vai ser de 6ª. Mas os poderes não vêm do nada, eles levam tempo para serem aprendidos. Então um vampiro de 13ª geração que já tenha 1 ano de abraço, ele vai ser mais poderoso do que um vampiro que foi abraçado ontem e é de 8ª. Ele vai varrer o chão com esse vampiro de 8ª. A não ser que esse vampiro de 8ª geração aí já era um humano boladão, né? Era um mestre ninja de artes marciais boladíssimo, sei lá, pertenceu às forças especiais e sabe muito bem se virar em um combate ou coisa do tipo. Mas a ideia mesmo de progressão de vampiro é conforme a sua idade. Quanto mais antigo é o vampiro, mais forte ele é. Mas é claro, ter baixa geração te dá um plus, mas também te dá revés. Vampiros antigos de geração mais baixa possuem humanidade mais baixa e costumam dormir por muito mais tempo, entrando às vezes num torpor que leva anos para acordar. Os antediluvianos, por exemplo, eles provavelmente estão dormindo há séculos. E quando acordar, vão acordar cheio de fome. E o sangue humano já não sustenta eles. Eles vão precisar beber o sangue dos seus descendentes, de outros vampiros. Como vimos acontecer na Semana dos Pesadelos, no suplemento Tempo de Sangue Fraco. O antediluviano Ravenous acordou e quase levou seu clã à extinção. E só dá mesmo para saber a geração de outro vampiro, pesquisando historicamente a sua ancestralidade e traçando ali quem é o senhor do seu senhor e por aí vai, ou utilizando alguns poderes específicos, como alguns rituais de taumaturgia. Então, apesar de vampiros mais antigos possuírem comumente gerações mais baixas, geração e idade não precisam necessariamente se correlacionar. Afinal, no caso da geração, tudo depende do vampiro que abraçou o outro. Mas é claro que as regras de criação de personagem inicial padrão, elas vão simplificar a coisa toda, que é para o grupo poder jogar narrativamente em conjunto. Então todo mundo ali vai ser neófito de pelo menos um abraço de 1 ano e vai poder lá ter geração entre 13ª e 8ª, dependendo de como você fez sua ficha no início. E isso nada tem a ver exatamente com as regras do universo do jogo. São apenas as regras para você criar o seu personagem.